Olá pessoal, hoje iremos apresentar o início do desenvolvimento embrionário humano, tá? Que são as etapas da segmentação e nidação, tá? Primeiramente, nós temos aqui o esquema do ovócito 2, quando ele é liberado na tuba uterina, onde vai ocorrer a fecundação. Então a gente tem aqui representado a metáfase 2, porque esse ovócito, e quando ele é liberado, ele está estacionado na segunda meiose. Ele apresenta aqui várias estruturas que estão representadas, como por exemplo aqui essa série de células ao redor, que é chamada de corona radiata, a zona pelúcida, que é essa área aqui que a gente está representando em azul, que é bastante importante porque ela vai oferecer proteção ao óvulo e as estruturas celulares após as divisões celulares. Nós temos aqui o primeiro glóbulo polar, que também irá completar a meiose 2 no caso da fecundação. Então, a fecundação desse ovócito 2 vai ocorrer na tuba uterina. É bem importante lembrar disso. E essa fecundação, devido a toda essa estrutura de proteção, ela vai ser facilitada pela ação das enzimas presentes no acrossomo do espermatozoide, tá? Porque são essas enzimas contidas no espermatozoide que vão romper essas barreiras e fazer com que o material genético seja entregue aqui no citoplasma do óvulo, tá? Então, mais aqui adiante a gente tem uma outra ilustração, uma ampliação, né? Uma ampliação de como seria a ação dessas enzimas. Deixa eu tentar aproximar aqui, tá? Então, nós temos aqui que essas enzimas presentes no acrossoma do espermatozoide, elas acabam por digerir essa camada de célula que é a corona radiata, chegando aqui na zona pelúcida. Em seguida, nós vemos que a membrana do espermatozoide, ela se incorpora à membrana plasmática do ovócito, tá? E o conteúdo genético, né, o núcleo do espermatozoide consegue penetrar aqui na área do citoplasma celular. Ao mesmo tempo que as enzimas conseguem penetrar nessa camada, né, na zona pelúcida, ela estimula o óvulo a completar a meiose 2, que estava estacionado, e aí vai ser formado o pronúcleo feminino. Outra ilustração que vai indicar exatamente o término da meiose 2 que estava lá estacionada, formando o pronúcleo e o segundo corpúsculo polar. Então, esse núcleo aqui é o pronúcleo masculino, que assim que ele entra no citoplasma, consegue ser entregue, ele aumenta o seu volume, né? Então, nós temos aqui o pronúcleo feminino e o pronúcleo masculino. Eles sentem uma grande atração. Então, o núcleo do espermatozoide, ele se descondensa. E aí ele é atraído pelo pronúcleo feminino. Nesse momento aqui, ocorre a cariogamia, que é a mistura do material genético, tá? Aproximadamente 30 horas após essa fecundação, a célula ovo, que se torna o zigoto, inicia a primeira divisão, dando origem a 2 blastômeros. Nesse caso aqui, nós temos já concluída a divisão celular. E essa primeira divisão celular, ela ocorre no plano meridional dessa célula. Lembrando que é uma divisão holoblástica, ou seja, o ovo vai se dividir completamente, a célula ovo, o zigoto, dando origem a 2 blastômeros, que é como a gente vai chamar agora, a partir de agora, essas células, tá? Os blastômeros são células menores. E nas outras divisões, elas vão se reduzindo ainda mais de tamanho,
mantendo aqui a zona pelúcida, delimitando o tamanho dessa estrutura, até chegar a um estágio conhecido como mórula, que é esse estágio aqui, tá? Eu fiz aqui um desenho para a gente tentar entender como é que é a proteção, a ação dessa zona pelúcida. Né? A gente vê que ela envolve completamente toda a estrutura e nós temos esse conjunto de blastômeros aqui unidos chamados mórula. Esse estágio é denominado dessa forma, mórula, porque ele lembra um formato da amora, que é a fruta amora, né? Posteriormente, essas células vão formar a blástula, tá? Porque esses blastômeros, eles acabam por secretar um líquido e a se condensar muito vindo aqui para a periferia ao redor da zona pelúcida. Então, isso aqui vai ter um formato esférico. Então, as células, os blastômeros, eles migram aqui para a periferia da zona pelúcida e ficam bastante compactados, tá? A blástula também é denominada blastocisto. E nesse estágio aqui inicial, ela cresce e a zona pelúcida começa a se degenerar. E isso só vai ocorrer quando essa estrutura chega ao útero. Porque enquanto se está ocorrendo todas as divisões, as primeiras divisões começam na tuba uterina e essa estrutura vai se dividindo, vai se formando a mórula, formando a blástula e ao mesmo tempo ela vai tendo esse movimento descendente, né, saindo da tuba uterina para o útero. E é esse movimento que é chamado de nidação. Então aqui nós temos uma blástula considerada uma blástula inicial. Então a gente tem essa cavidade que é denominada blastocele. Aqui nós temos a imagem, uma figura representando o blastocisto. Esse blastocisto ele vai ter esse formato esférico. A gente imagina aqui que eu fiz um corte para a gente ver como é que ele é dentro. Então a gente tem a camada mais externa de células aqui ao redor, que é denominada trofoblasto, tá? Essa camada vai envolver a cavidade que é a blastocele, essa cavidade aqui chamada blastocele, tá? Observe que nessa região temos um acúmulo de células. Esse acúmulo aqui é denominado botão embrionário ou embrioblasto. Esse blastocisto ele vai ser implantado na parede uterina, mais precisamente no endométrio, que já vai estar ali preparado para a futura gravidez. Então, todo esse processo de chegada do blastocisto na parede uterina é chamado de nidação. Então, vamos ver se a gente consegue aqui acrescentar um vídeo, uma animação para que a gente possa entender mais ou menos o que é que está acontecendo aqui.
Note, né, a gente notou que o quê? À medida que o blastocisto penetra na mucosa uterina, a gente tem aqui uma representação da mucosa uterina, tá? Vai ocorrer algumas modificações aqui no próprio blastocisto. Veja que vai acontecer aqui, que estamos representando, a formação dessa cavidade aqui. Essa cavidade é denominada cavidade amniótica. Eu coloquei aqui já a nomenclatura, essa cavidade amniótica. E também a gente tem essa estrutura aqui, que óbvio que está em corte, um corte transversal, mas a gente observa aqui que é formada aqui esse amontoado de células em forma de um disco embrionário. Se isso aqui tivesse uma continuidade, né, seria no formato de um disco, que é o disco embrionário. Esse disco embrionário ele vai ser formado por duas camadas de célula. É nessas camadas aqui que vai ocorrer a próxima etapa, que é a gastrulação. Essas células elas vão se diferenciar. Então a gente tem aqui essa primeira camada, que é chamada, essa aqui superior, epiblasto. É ela que irá formar o embrião. E o hipoblasto, que formará a vesícula vitelínica, que é o que vai dar origem, juntamente com o trofoblasto, aos anexos embrionários. E a gente vê aqui, ó, toda essa cavidade dando suprimento necessário a essas células, o suprimento nutritivo, no caso da espécie humana ou de alguns mamíferos, ele inicia antes mesmo da formação dos anexos embrionários necessários aqui para a manutenção desse embrião. Então, a formação do embrião vai ocorrer, então, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo que a formação dos anexos embrionários. Tá? Mais ou menos 3 semanas vai se iniciar a gastrulação, ou seja, aqui já vai dar início, na 3ª semana, após a fecundação, da diferenciação celular. Então, vamos imaginar que a gente vai retirar esse disco embrionário, tá? Para que a gente possa ter uma vista dorsal, ou seja, uma vista aqui de cima, tá? O que é que a gente vai ter? É a chamada vista dorsal, tá? Nesse plano ou vista dorsal do disco embrionário, vamos imaginar que a gente vai dar um corte transversal e vamos virar para cá para poder visualizar. Então, o que é que a gente vai ver aqui nesse período de diferenciação celular? A gente vai ter aqui uma gástrula jovem, tá? Onde a gente tem aqui a primeira camada celular, que é chamada de ectoderme, e aí começa a primeira diferenciação celular, tá? Com esse dobramento, essas células começam a se multiplicar e ocorre um dobramento, tá? Lembrando que aqui ainda continua uma cavidade. Antes, quando era uma blástula, essa cavidade, sem essas células aqui marcadas em amarelo, era chamada de blastocela. Agora não tem mais blastocela, olha, as células vieram aqui, se dobraram, tá? Que a gente chama de invaginação, e formamos uma outra abertura, uma outra estrutura aqui para dentro, que é chamada de arquêntero. Anteriormente, esse disco germinativo tinha 2 camadas celulares. Agora, né, a gente vai observar aqui 3 camadas, que são chamadas camadas germinativas. Essas camadas vão dar origem aos tecidos do corpo. Em azul aqui a gente tem a ectoderme, irá originar a pele, as glândulas, tá? E o sistema nervoso periférico e algumas partes mais complexas do sistema nervoso, tá? Aqui em rosa a gente tem a mesoderme, que é a camada intermediária entre a ectoderme e a
endoderme. Essa mesoderme, ela vai dar origem aos ossos, aos músculos, todo o tecido conjuntivo, sistema cardiovascular, sistema linfático e também o sistema urogenital, o sistema urinário, tá? A endoderme, aqui em amarela, vai formar os tecidos internos de todo o sistema gastrointestinal, ok? E também o sistema respiratório. Então, logo após a 4ª semana, aí já vai começar o quê? A neurulação, que é a próxima etapa, que é também conhecida como organogênese. Nessa etapa, os folhetos embrionários já vão estar diferenciados, porque é uma coisa que acontece. Durante a gastrulação, que é a formação disso aqui, a gente tem o início da diferenciação celular. Porém, a diferenciação propriamente dita, a gente só vai ter na formação da neurula. A neurula apresenta essas estruturas aqui principais, tá? Mantendo o mesmo plano de corte transversal que nós demos aqui, né? A gente imagina que esse botão embrionário, né, ele já completou aqui essa circunferência e a gente tem este plano aqui. Então, vamos verificar os tecidos aqui. Nós temos aqui externo a ectoderme, que vai envolver toda a estrutura. E aí a gente vê aqui na superfície dorsal um dobramento que vai dar origem a esse tubo aqui, que é chamado de tubo neural. O tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso central. Observamos também aqui, ó, a mesoderme. E a mesoderme, ela apresenta uma formação aqui de umas cavidades que a gente chama de celoma. É o celoma que vai abrigar os órgãos do organismo, né? Aqui para dentro a gente tem o endoderme, a cavidade denominada arquêntero, que a gente já tinha falado anteriormente. E esse ectoderme vai revestir todo o tubo digestório e vai dar origem também ao sistema respiratório, tá? Então, essa é a estrutura que a gente denomina de neurula, e nos cordados ela vai ter exatamente essa configuração que a gente tem aqui, que a gente apresenta aqui. Então, é bom ficar atento, porque normalmente no vestibular, o que é cobrado a respeito disso é que você saiba, pelo menos, identificar cada uma dessas estruturas e cada um desses tecidos, ok? Bons estudos para todos!